Este é o Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades. Domingos, a gente tem em março 5 terças-feiras e nós só planeamos 4 episódios por mês. E aí, o que você acha que a gente tem que fazer, cara? A gente tem que fazer algum conteúdo especial aí em março. Eu sei lá o que a gente vai fazer. E agora? O que a gente resolve? Olha, a gente tem que arrumar um jeito de fazer um especial, eu acho, assim, tipo, tentar ver... Porque conseguir pessoas agora muito em cima da hora vai ser difícil. E que tal se nós pegássemos e fizéssemos um especial com aquilo que eles já foram nos dizendo? Boa, a gente pode pensar em algumas coisas, não sei, tipo, sei lá, a resposta do que é empreender pra você, ou o que é ter sucesso pra você. As indicações podem ser boas, as indicações de livros, filmes, podcasts, o que você acha? E isso, aproveitamos que a malta está toda, ou pelo menos enquanto nós estamos a gravar isto, a malta está toda em confinamento. Enquanto estamos em confinamento, vamos ver alguns filmes, vamos ler alguns livros, vamos ouvir uns podcasts. O que é que achas? Sim, é bom, assim, apesar de esse episódio sair no final do mês, né, de março, e a princípio as coisas vão estar, começando a desconfinar, pelo menos essa é a previsão aqui em Portugal, mas enfim, também conhecimento nunca é demais, né, eles podem ler, ouvir as coisas todas ao longo de toda a vida. Então acho que é a melhor opção de fazer isso. Vamos lá, então. Então vamos. E aí, fazedor, e aí, fazedora, tudo bem? Olha, se você tem uma ideia ou um projeto e não sabe como colocar para rodar, eu tenho um conselho para você. A Inventos Digitais é especializada em ajudar empreendedores early stage a modelarem os seus negócios, formarem as melhores equipas e lançarem os seus foguetes. As startups que eles ajudam já levantaram mais de 30 milhões de euros, conquistaram milhares de usuários e encantam clientes em mais de 19 países. Então, se você precisa de uma ajuda para tirar a sua ideia do papel, procura o Miguel ou a Sofia da Inventos Digitais, que eles vão ter o maior prazer em te ajudar. Os contatos estão na descrição desse episódio. Começamos então com Pedro Bandeira, CEO e founder da Core Angels Network, que nos traz uma referência do marketing. E portanto, se todas as coisas que tu fizeres, tu sentires a necessidade de ir aprender, tu vais ser melhor do que a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas acomoda-se. Não sei. Pronto, não sei, acabou. Essa é a primeira coisa. Se eu puder dar um nome, há um autor que eu gosto muito, que é o Seth Godin. Ele escreve principalmente sobre marketing e tem palestras sobre marketing, mas ele fala também sobre empreendedorismo. E porquê que eu gosto dele? Porque há um conceito que eu aprendi com ele que mudou completamente a minha vida, que é o Authentic Marketing. Authentic Marketing é quando, se a tua paixão é resolver o problema, tu não queres convencer as pessoas a usarem a tua solução. Tu queres dizer exatamente em que é que a tua solução é melhor e em que é que a tua solução é pior do que as outras, para que as pessoas decidam livremente. O teu objetivo não é convencer as pessoas a comprar. Não é manipular, não é? Não é manipular. E o marketing está muito ligado a isso. E não é isso que é o marketing. O marketing é dar a informação às pessoas para que elas saibam que a solução existe e que possam adotar a solução, se ela de facto é uma solução para os seus problemas. E isso mudou muito a minha forma de olhar para os negócios no geral, para o marketing em particular, mas para os negócios em geral. Portanto, eu aconselho a consumirem Seth Godin porque ele muda a nossa maneira de pensar. Agora, o Edgar Marcondes, da Let's Go World, ele veio nos dar uma ideia de audiobook de um outro autor que também é referência no pensamento estratégico. Então, eu li um livro, na verdade foi um audiobook, chama The Infinite Game, chama O Jogo Infinito, do Simon Sinek. Então, no ano passado, que realmente mudou o meu mindset, que fala que o jogo infinito, você começar um negócio, um empreendimento, é um jogo infinito. Você não tem uma startup, você não começa a startup hoje pensando que daqui a 5 anos eu vou vender. Não, você está resolvendo um problema, esse problema você tem que ter uma relação pessoal e amor por ele, porque você pode ficar 30, 40, 50 anos da sua vida
resolvendo esse problema. Esse que é o mindset que precisa ter dentro dos empreendedores, né? Em vez de você trabalhar como um jogo infinito, qual que é o jogo infinito de uma startup? Você começa a startup, ela cresce, faz rodadas de investimentos, pode ser adquirida e você vira milionário. Não, quero realmente resolver um problema, ter alguma relevância no mundo, diferentemente do que ficar milionário. Então, fica aí The Infinite Game, Simon Sinek. E a realidade é que quando nós somos verdadeiramente empreendedores, nós vemos empreendedorismo e inspiração em todo o lado. Lembramos agora a grande entrevista com André Lado Cruz, da Digital Manager Guru, que foi a Hollywood trazer 2 referências para nós. Eu vou falar assim, tem duas coisas, que é um filme chamado Poder Além da Vida, que é baseado numa história real do Dan Millman, que é O Guerreiro Pacífico, que é, o Nick Nolte tá sensacional nesse filme. E é um filme que ajuda muito a perceber, cara, poderes que nós temos que nós não sabemos que temos. Boa. Entendeu? Eu até relembrei esse filme esses dias, porque um amigo meu pediu uma coisa. E eu vou dar um outro aqui de bônus, que é O Resgate do Soldado Ryan. E eu vou fazer uma pergunta pra vocês. É um filme de guerra? Olha, acho que não. Acho que a guerra tá como plano de fundo. Beleza. Você lembra qual é a última frase do Tom Hanks pro Ryan antes de morrer? Eu não lembro o que eu comi ontem. Você acha que eu vou lembrar a última frase? Pra você ter uma ideia, eu lembro onde eu tava quando eu vi esse filme a primeira vez e como é que eu saí do cinema. Eu saí aos prantos do cinema. Sabe por quê? No final, o Tom Hanks vira pro Ryan e fala: faça por merecer. E ai, boa. É a última frase dele antes de morrer. Eu tô todo arrepiado aqui. E é um lema que eu levo pra minha vida. Porque pra eu chegar onde eu cheguei, teve cliente que pagou a conta, teve cara que abriu a empresa pra mim, teve parceiro que ajudou, vocês estão dando esse espaço pra eu poder contar um pouco da minha história. Então, se eu tô fazendo, eu tenho que fazer por merecer, sacou? Também tivemos o Marcos Bordi, da My Hotel Tech, que ele é realmente aficionado por tênis. E ele já trabalhou com várias pessoas no desenvolvimento e gestão de talentos para essa área, para os tenistas, né? Como ele mesmo nos contou. E por isso, acaba que não é de se espantar, né? A sua referência. Eu acho que todo mundo deveria ler a biografia do Agassi. André Agassi. Já ouviram falar do tênis? Que ele começa, inclusive, no último capítulo. Então, é sensacional. Isso mudou um pouco a minha vida. Porque o tênis, cara, ele é uma história de superação, né? É o esporte em que você mais perde na vida. Já pararam para pensar nisso ou não? Inclusive, você ganha para perder quando você é profissional, né? Você ganha para perder. Então, é isso que te leva. Óbvio que você tem que ganhar para chegar em alguns níveis, mas você perde 75% ou 80% das vezes. Então, toda vez é uma vida de superação e um recomeço. Então, nada mais inspirador do que isso. Gustavo Mota é um amigo do Plínio que o Plínio trouxe para falar connosco, é CEO da Wido Logos e sublinhou como é fundamental estar em constante aprendizado e destaca 2 livros que são bastante importantes para todo empreendedor. Cara, o que eu recomendo para o empreendedor é que ele entenda que a dinâmica do mundo mudou, né? As pessoas, antes elas tinham hábitos de consumo de um jeito, elas tinham hábitos de compra de outro, elas tinham hábitos de uso de outro. Então, você parar de achar que o mundo vai ser igual como era antes, porque todo dia que passa já não é, e depois da pandemia é que não vai ser mesmo. Tente entender as mudanças dos hábitos das pessoas para você conseguir se adaptar e adaptar o seu negócio. Recomendo você buscar conteúdo sobre posicionamento, sobre construção da sua autoridade, da sua reputação na internet. As pessoas buscam, né? Você que está aqui nos ouvindo está conectado, está vendo, está ouvindo isso através de uma conexão de internet. Então, cara, enxergue o mundo de um jeito diferente para você poder se beneficiar de todas essas vantagens que a tecnologia nos traz. E aí tem diversos livros aí, Tribos, o livro do Hard Things About Hard Things, o 0 a 1. Tem diversos livros aí que você pode ler para você conseguir se adaptar a esse novo normal. Já as co-founders da Nevaro, a Rita Massorano e a Francisca Canais, nos lembraram na nossa conversa que um dos desafios foi justamente toda essa formação e competências nas áreas de gestão que tiveram que desenvolver. A Rita, ela vai trazer um livro que ajudou a ver o mundo de uma outra forma.
enquanto a Francisca, ela vai falar de um livro importante nessa sua caminhada empreendedora. Então a minha sugestão, aquilo que eu diria que me marcou, se calhar é um bocadinho polémico, mas não sei se conhecem o filme A Laranja Mecânica. Sim. Aliás, o livro, mais o livro do que o filme, mas a mensagem passa um pouco pelos dois, portanto... Eu sou do tipo de pessoa que só vê filme. A sério? Pronto, ok. Olha, mas então aconselho-te a ler este livro, porque é muito engraçado, porque eles criam o seu próprio dialeto, até é uma experiência muito engraçada, porque à medida que vamos lendo, eles têm o livro vem com um glossário, não é? Para se conseguir perceber a história, porque aquilo há palavras em inglês misturado com russo, mas é muito engraçado. A partir do meio do livro eu já conseguia nem olhar para o glossário, é muito engraçado. E saber a linguagem. Exatamente. Mas pronto, isto é uma história que retrata o livre-arbítrio, apesar da personagem ser um delinquente, não é? E cometer muitos crimes e etc. Acho que este livro fala muito do livre-arbítrio, fala muito da psicologia. Pronto, é um bocadinho para combater um ramo da psicologia que se foca muito no comportamento e numa vertente até um pouco animalesca, que com determinados estímulos todos vamos ter a mesma reação e, portanto, que é possível reprogramar o pensamento de alguém através desta lógica de se ele tiver este estímulo, ele vai reagir desta forma e, portanto, vou reprogramá-lo para que isto seja assim para sempre. E, no fundo, o que esta história acaba por mostrar é que não é assim. Há sempre uma parte de introspeção. A saúde mental, lá está, isto alinha-se muito com o Enovar. A saúde mental funciona como um todo. Não é só a parte comportamental, não é só esse estímulo direto que causa a ação-reação direta. Não, é preciso considerar todas as vertentes, esta perspectiva holística de que... pronto, nós somos, cada um é como cada é, exatamente, e não é por isso que... Não é com esse tratamento, não é com essa lavagem cerebral que vamos a lado nenhum. É preciso vermos a unicidade de cada um, o que é que nos torna únicos para podermos ser diferentes. Portanto, a minha também é um livro, portanto é o Think and Grow Rich, não sei se conhecem, do Napoleon Hill. Portanto, é claro que a minha ambição não é unicamente ser rica, mas... mas se tiver dinheiro é bom. É bom, exato. Mas este livro, sim, é muito interessante porque a mensagem principal é mesmo a importância de pensarmos, portanto, termos a nossa ambição e o nosso desejo e também acreditarmos no que conseguimos fazer e termos este foco em nós, portanto, sabermos o que conseguirmos, trabalharmos nisso e isso materializar-se depois no nosso sucesso, seja ele qual for. E é claro que nós tivemos um final do ano espetacular. Tivemos connosco podcasters de inovação, de empreendedorismo, tivemos connosco o Gustavo Passi, o Tocha, o André Forte, e nós perguntamos a eles então, muito bem, podcasters de empreendedorismo, que podcast é que vocês ouvem? E agora, para indicar um podcast que não seja o seu e, obviamente, de ninguém aqui que tá na gravação. Gustavão? Cara, Like a Boss, minha inspiração. Adoro demais, cara. Boa, Like a Boss. André? Eu adoro o podcast da Wired. É o que eu ouço mais. Ok. E o Tocha? Olha, ultimamente tenho estado com muito interesse sobre microempresas e micro-startups e negócios, portanto eu sugeria o Indie Hackers. Acho um podcast excelente sobre negócios. E já este ano, o João Borga, ele fez alusão a um podcast que é o favorito do Domingos. Vejam só qual que foi esse podcast. Em termos de livros, deixo se calhar algumas referências àquilo que é um manual já com uns quantos anos, mas que acho que para empreendedores, se está a montar uma empresa e não se leu ou não se tem, é importante voltar atrás e tentar olhar, que é o Lean Startup. A forma metodológica como se aborda a criação de uma empresa baseada no consumidor. E acho que demorou muitos anos até toda a gente no ecossistema de empreendedorismo ter isto como base, o teste A e B, a forma como o consumidor dita a definição do produto, em vez de ser o engenheiro ou o empreendedor a decidir o que é que o produto vai ser. Acho que é uma obra que merece ser lida. E, portanto, não é o facto de ser a última coisa que eu estou a ler, mas é o facto de eu acho que é muito bem. Em termos da vossa concorrência, estava aqui a pensar, além de gostar muito de ouvir o vosso podcast, óbvio, estava aqui a pensar, se calhar o do fundador do LinkedIn ou da... Eu ouço Masters of Scale. Masters of Scale
seja uma referência que eu acho que fazia falta aos empreendedores portugueses às vezes ouvirem, para ouvirem as trapalhadas e as confusões que os senhores que montaram a Dropbox, ou que os senhores que estavam à frente da Terranos, ou outra coisa qualquer, fizeram e passaram para chegarem onde chegarem, para as pessoas não pensarem que eles são deuses no Olimpo e nós somos os meros plebes. Toda a gente passa pelas mesmas coisas, eles só estão num sítio diferente do nosso. Que é possível e que se pode aprender também com os erros deles. Malta, então não temos desculpa para não nos educarmos, não temos desculpa para não buscar mais informação, não temos desculpa para não sermos melhores empreendedores. Vamos aproveitar esse tempo de pandemia, vamos aproveitar esse tempo de confinamento e vamos nos dedicar a aprender mais e mais. Desejamos que este tempo seja um tempo de maturação de novas ideias, de adaptação, de planeamento, de muita criatividade e de muito bom empreendedorismo, além das grandes cidades. E eu tenho certeza que você gostou desse episódio, vai indicar esse episódio especial para outras pessoas, compartilhem nas suas redes sociais, participem do nosso grupo no WhatsApp que tem outros empreendedores de Portugal, Brasil, França, Estados Unidos, tem pessoas de vários lugares do mundo todo, sempre com foco no empreendedorismo em Portugal, sim, mas isso é muito importante. Então siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. Se você estiver escutando aí no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e tudo mais, siga-nos também nessas plataformas. Se tiver como avaliar ou fazer qualquer tipo de comentário, pode fazer, por favor, faça, que nós estamos sempre de olho nisso. Obrigado por ouvir mais um programa do Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades. Você ouviu uma edição